A graça e a paz, irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos para podermos juntos adorar ao Senhor. E vamos aprender um pouco mais a sua palavra. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre um tema de suma importância. Eu gostaria de falar sobre o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Mas para falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, se faz necessário entendermos primeiramente quem é ou o que é o Espírito Santo. Eu posso afirmar, posso iniciar afirmando que o Espírito Santo ele não é um cosmo, ele não é uma energia, mas ele é sim a vida de Deus entre nós. Ele é o Trino Deus, aquele que é Pai, aquele que é Filho, e está entre nós nesta noite, na pessoa do bendito Espírito Santo de Deus. Amém. O Espírito Santo é Deus porque sua natureza é divina. Guarde bem isto. O Espírito Santo é Deus porque a sua natureza é divina. A natureza básica, essencial da divindade é Espírito. João capítulo 4, versículos 24, nós podemos ler. João capítulo 4, versículo 24, você pode acompanhar comigo. Diz a palavra: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aqui nós vemos que a palavra diz: é necessário, é desta forma que nós devemos adorar. Em espírito e em verdade. A natureza divina é espírito. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus também porque ele é participante da criação ou coparticipante. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, nós podemos ver que a palavra do Senhor nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este Espírito Santo, que diz aqui na palavra que se movia sobre a face das águas, é o mesmo que continua a se mover entre nós. Esse Espírito Santo é o que faz a igreja ser diferente de qualquer outro agrupamento de pessoas. Esse Espírito Santo é o que faz a igreja evidenciar o sobrenatural. Então, o Espírito Santo, aqui diz o texto, se movia sobre a face das águas. Então, as Escrituras confirmam a divindade do Espírito Santo por meio de 3 tipos de declarações. Eu quero que você anote aí, que você preste atenção. As Escrituras confirmam a divindade do Espírito Santo por meio de 3 tipos de declarações. Primeira, ele possui atributos divinos. Segundo, ele produz obras divinas. Terceiro, ele é equiparado ao Pai e ao Filho. Eu gostaria que você desse atenção a esta verdade, a esse terceiro ponto aqui dessa declaração. O Espírito Santo é equiparado ao Pai, ao Filho, porém, as Escrituras fazem distinções das suas funções e papéis. Aqui nós estamos falando das pessoas trinitárias, mas não separam as pessoas em termos de essência. Nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos falando do Trino Deus. Nós estamos falando que aqui não existe separação em termos de essência. Eu quero te convidar para que você abra ali em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Vamos abrir. Mateus 28, versículos de 18 a 20. Diz a palavra: Então, Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, nesta passagem, nós encontramos a forma batismal que equipara as três pessoas da Trindade. Então, aqui nós estamos encontrando aqui a equiparação, onde nós podemos ver, onde nós podemos enxergar as três pessoas da Trindade. Como eu disse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós podemos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E eu poderia encerrar essa definição hoje. Poderia parar por aqui, mas eu quero seguir um pouco mais para que possa haver uma melhor compreensão sobre o tema e sobre o entendimento do que é o Espírito Santo. Eu quero afirmar nesta noite a você que o Espírito Santo é uma pessoa, isso mesmo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, clarificando para nós, para o nosso entendimento, talvez até aqui a definição não ficou clara para você, talvez você ainda não entendeu, mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e ele não é uma energia, ele não é um cosmo, como eu afirmei no início da mensagem. Ele é uma pessoa por essência, ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa por essência e ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa para nós nos relacionarmos. Ele é uma pessoa para nós amarmos e sermos amados por Ele. Então, o Espírito Santo, entenda esta verdade. Ele é uma pessoa para nós nos relacionarmos e amarmos e sermos também amados por Ele. E como nós podemos saber que Ele é uma pessoa? Queridos, porque Ele é capaz de ser ofendido. Nós podemos saber que Ele é uma pessoa porque Ele é capaz de ser ofendido. Efésios capítulo 4, versículo 30, você pode acompanhar comigo? Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo. O selo que Ele colocou em vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aqui nós temos um pedido: não entristeçais o Espírito. Somente uma pessoa pode ser entristecido. E eu quero ir um pouquinho mais além. João capítulo 14, versículo 26. Você pode abrir aí, João capítulo 14, versículos 26. A palavra do Senhor diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará ou envia em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, aqui o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem uma personalidade. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria ou envia em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas eu quero aqui dizer a você que para que nós possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Paulo diz: mas um só Deus e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós vemos que o Espírito Santo tem vontade. E quem tem vontade? Uma pessoa. Mas um só Deus e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade. O texto diz que o Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. É o que nós acabamos de ver aqui no texto. E isto implica que o Espírito Santo tem vontade e ele é capaz de tomar decisões. E uma dessas decisões é justamente a ação do Espírito Santo na vida do crente. Uma das decisões é justamente a ação do Espírito Santo na vida do crente. Através do verdadeiro batismo com o Espírito Santo, existe esta ação. A nossa igreja compreende, a igreja missionária, a nossa igreja compreende as expressões batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e inteira santificação como expressões sinônimas que se referem à vida espiritual do crente, marcado pela obediência a Deus, vitória sobre o pecado e presença do fruto do Espírito em todas as suas várias expressões. Então entenda, como nós cremos, como nós pensamos como igreja. Nós pensamos como igreja que a expressão batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e inteira santificação são expressões sinônimas que se referem à nossa vida ou à vida espiritual do crente, daquele que é marcado pela obediência a Deus. Para muitos, ser batizado com o Espírito Santo significa experimentar manifestações como falar em línguas, como profetizar, como expulsar demônios, como operar milagres, como operar curas. Neste caso, tais pessoas não associam a expressão à plena obra purificadora do Espírito. Nós podemos então entender que toda pessoa nascida de Deus é nascida do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. Então, você pode entender que quando você aceitou a Jesus Cristo, você já é batizado no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é o enchimento do Espírito que o crente precisa buscar todos os dias. Então, você precisa buscar o enchimento. Você já é batizado, mas você precisa buscar o enchimento do batismo aí do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas aqui diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas diz a palavra, enchei-vos do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo nos faz andar em unidade na igreja. Unidade com outros cristãos. Nós nos unimos em comunidade de amor, nós nos unimos em comunidade de serviço. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 11 a 13. Este é o texto baseado aqui desta mensagem. E através do batismo, nós somos equipados com habilidades para realizar a obra de Deus. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 a 13. Diz a palavra, mas um só Deus,
mas um só, é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Queridos, através do batismo, nós somos equipados com habilidades para realizar a obra de Deus. Ele opera todas as coisas. Cada cristão é um membro do corpo. Cada cristão é um membro do corpo de Cristo e tem um ministério definido. Versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Aqui diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formados, ou formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer salvos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui, Paulo fala sobre o batismo no Espírito Santo. Ele destaca que todos os cristãos foram batizados em um Espírito. E é o que nos une em um corpo único. A frase, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, indica que a unidade da igreja transcende as barreiras étnicas e sociais. Nesse texto nós estamos vendo que o Espírito Santo, ele veio para todos. O Espírito Santo é aquele que vai fazer, que vai transformar, que vai realmente agir sobre as nossas vidas. A frase em todos nós temos bebido de um mesmo Espírito indica que o Espírito Santo é a fonte de vida. É a unidade da igreja. A unidade é o grande milagre que a igreja desfruta. Então o Espírito Santo é a fonte da vida e da unidade da igreja. A unidade é o grande milagre que a igreja desfruta. O milagre da unidade, ela se dá quando todos, embora desenvolvam dons diferentes, são guiados pelo mesmo Espírito no exercício de seu dom. Então, quando nós estamos em unidade, nós temos dons diferentes, mas nós somos guiados, entenda, pelo mesmo Espírito no exercício deste dom. E a unidade, ela não quer dizer que nós somos todos iguais, mas quer dizer que nós temos todos o mesmo Espírito e o mesmo propósito. Então nós temos o mesmo Espírito. Eu quero te dizer, você tem o mesmo Espírito. Eu quero te dizer, você está guiado no mesmo propósito. E o propósito é cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O propósito pelo qual nós fomos criados só se faz possível por intermédio da ação do Espírito Santo. Se eu e você não tivermos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós não temos como cumprir o propósito do qual nós fomos criados. Por intermédio da ação do mesmo, nós juntos edificamos uns aos outros. O Espírito Santo, ele nos ajuda e nós nos edificamos uns aos outros e glorificamos a Deus em tudo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz a palavra: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para proclamar o Evangelho. Nós fomos criados para fazermos discípulos.
e nos prepararmos para estarmos com Ele na eternidade. Então, nós entendemos que sem o Espírito Santo não é possível. Nós somos criados para proclamar o Evangelho. E eu quero convidar você nesta noite, para que você possa orar. E diante desta palavra, que você possa entender a importância do Espírito Santo verdadeiro sobre a sua vida. Senhor, como igreja do Senhor nesta noite, que o nosso desejo seja experimentar da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que nós possamos caminhar em direção à inteira santificação e sermos instrumentos do Senhor por onde quer que nós possamos andar. Deus te abençoe.